Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Yeshua HaMashiach. Você já reparou que quanto mais se diz que o evangelho aumenta no mundo inteiro, mais corrupto o mundo se encontra? Você já reparou que no passado a corrupção nesse país ela já existia e começaram a entrar pastores e pessoas que se dizem líderes religiosos e a corrupção ela só se fez aumentar cada vez mais? Não estou dizendo que todos os políticos religiosos são corruptos, não estou dizendo isso. Mas como hoje tem uma bancada evangélica, existem vários ali pastores, padres, enfim, nesse meio político, que confessam, dizem que confessam a Jesus Cristo, que confessam que são cristãos, e muitos deles estão sendo processados e alguns até condenados por desvio de dinheiro, formação de quadrilha, uma série de coisas. Como isso é possível? Como é possível o mundo dizer que está cada vez o evangelho está crescendo, a igreja está crescendo e as pessoas estarem cada dia mais corruptas? Existe uma resposta para tudo isso. A resposta é que as pessoas estão longe de Deus. Estão nas igrejas, estão formando religiões, mas Deus não está lá. Quantos judeus ali até então, saduceus, fariseus existiam? Quantas sinagogas existiam? Quantas pessoas estavam naquele sistema? E quando Jesus passou, ele não pôde chamar nenhum para segui-lo, foi chamar lá uns pescadores. Se Jesus viesse hoje como veio há cerca de 2000 anos atrás, quantos pastores seriam chamados para segui-lo? Quantos bispos? Quantos apóstolos? Eu tenho minhas dúvidas. O que eu quero dizer para você é que o evangelho, ou a igreja evangélica, se afastou muito do Criador e da sua raiz. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele é a nossa videira verdadeira. A palavra de Deus diz que Jesus, ou Yeshua HaMashiach, é a videira e nós somos os ramos. E todo aquele que não der fruto, ele arranca. E o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos. Ora, corrupção é fruto de quê? Não é da videira verdadeira. As mentiras, a ganância pelo dinheiro, o amor ao dinheiro, isso são frutos de seguidores de Mamon. Quem segue a Deus ama as almas, não a Mamon. E nós temos hoje uma grande quantidade de igrejas levando milhares e milhões de pessoas atrás de Mamon, atrás de prosperidade, atrás de dinheiro, atrás de benefícios. E o reino de Deus está esquecido. Usam só o jargão que buscam o reino de Deus como se o reino de Deus fosse dinheiro. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque os filhos se separaram do pai. 2 filhos do Senhor é o nome desse canal. E é uma ação profética. 2 filhos do Senhor tem como pano de fundo a parábola do filho pródigo. Que eu acho errada, né? Eu acho errado rotular somente do filho pródigo, porque na verdade houve o desvio de 2 filhos. Os 2 filhos se desviaram. Se você ler na Bíblia, lá em Lucas, capítulo 11, eu convido você, Lucas 15, 11,
fala sobre esses dois filhos do Senhor. A epígrafe está como o filho pródigo. O outro filho ficou oculto. E é interessante isso, porque se você analisar bem a palavra de Deus, você vai ver que, analisando a palavra de Deus e a igreja de hoje, você vê que a igreja também deixou oculto o irmão mais velho. Deus é o nosso Senhor, o Eterno, o Criador de todas as coisas. E ele é muito bem representado nessa parábola. O homem, veja o que diz aqui, versículo 11. Ó. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Fazer uma pausa. Veja, Jesus estava falando da história da igreja. O homem representa aqui a Deus, o dono das terras. Deus criou todo o universo, mas ele separou uma terra, um povo para ele, que era o povo judeu, as terras de Israel, a terra santa. Mas, o que aconteceu? O filho mais novo, qual é o filho mais novo? Se nós entendermos que os judeus seriam o filho mais velho do Senhor, qual é o filho mais novo? Paulo fala que nós somos filhos por adoção. Somos filhos adotivos. Então nós somos filhos também. Nós que não somos judeus. E então nós somos esses filhos adotivos. E consequentemente o filho mais novo. Porque os outros já haviam há mais de 2.000 anos. Há 4.000 anos, mais ou menos. Então, o mais novo seriam os filhos cristãos, a igreja cristã. Vamos entender como a sinagoga judaica, o filho mais velho, o povo judeu, e o filho cristão, o filho mais novo, adotado, com amor, com carinho. Mas o filho mais novo disse ao pai, dá-me meus bens que me pertencem. Olha, eu quero fazer a minha própria vida, eu quero ter a minha vida. Isso significa o quê? Quando um filho chega para um pai e fala, olha, eu quero... Primeira coisa que nós precisamos entender. O que esse rapaz faz aqui, para a cultura da época, e no contexto em que ela foi escrita, é algo absurdo. Porque os filhos respeitavam seus pais sempre. Lógico que falhavam, como todos nós falhamos. É óbvio que falhavam. Como todos nós falhamos. Mas pedir a herança em vida uma coisa absurda. E é o que muitas pessoas não entendem. Ah, Deus deu livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. É como você pegasse a sua herança e fosse viver a sua vida. Mas Deus não impediu? Não. Ele não impede. Ele te deu livre-arbítrio. Ele me deu livre-arbítrio. Então veja que essa parábola ela fala que o filho mais novo fala, me dá a parte do que me pertence. Eu quero viver a minha vida. E eu tenho esses bens, parte dele é meu e eu quero usar da minha forma. Quando a igreja cristã foi tomada por Roma, por Constantino, né? Diz que os pais da igreja, né, são lá uma série de homens do passado que falam do primeiro século, né? Agostinho, não sei quem, não sei quem mais. Olha, o pai da igreja cristã, da igreja romana, quero dizer, perdão. O pai da igreja romana foi um sanguinário chamado Constantino, que matou o filho, que matou a esposa. Foi Constantino, um sanguinário. Então, quando ele monta ou ele toma posse daquele povo ali, à base de força, de violência, entre a cruz e a espada, né? Ou você aceita o Cristo católico ou morre. Daí essa expressão, os judeus passaram muito por isso, estiveram entre a cruz e a espada. Ou você aceita a cruz
que Roma impôs, ou você morre à espada. Então, montou-se ali aquela igreja católica, romana, católica, apostólica, sei lá o que, colocaram esse nome todo aí. E aí o que, que acontece? O filho mais novo, ele se aparta das terras do pai. Levando o conhecimento, né? Levando o entendimento, melhor dizendo, de que Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Você vai buscar ali no contexto bíblico, você vai ver muitas vezes Deus falando que ele é o agricultor, que ele plantou uma vinha esperando dar bons frutos, mas deu frutos ruins e uma série de outras situações que você vai ver ali Deus falando sobre esse plantio, sobre essa videira, sobre a figueira e tantas árvores milenares. Que, né, tantas não, né? Algumas que Deus que representariam aí o povo de Deus, Israel. Agora veja bem, quando a igreja ela toma essa posse, ela fala, não, eu quero o que me pertence. Aí o que pertence a ela? Ela é a detentora da fé, ela passa a ser a única igreja verdadeira, desprezando totalmente a igreja, os judeus, né, as sinagogas e tudo. Ela toma conta de quem, ela diz quem é abençoado e quem é amaldiçoado. Ela queima vivo quem não aceita a sua fé. Ela persegue judeu convertido ao Yeshua HaMashiach. Ela muda os nomes de todos os discípulos, como Yohanan, o próprio Yeshua HaMashiach, enfim, ela muda todos os nomes para os nomes mais ocidentais, né? Ela tira aqueles nomes orientais e passa para ocidentais. Ela tira todas as suas festas. Espera um pouquinho. Festa bíblica, festa de tabernáculos. Não quero, não. Nós temos nossas festas. Então ela pega e começa a fazer o quê? Trazer outras festas de outras culturas, que Roma já tinha muita cultura pagã, uma infinidade de deuses, de tudo quanto é de paganismo. Eles absorviam tudo, ali era um celeiro ali de deuses, né? Mitologia grega, uma série de coisas. Aí o que ela faz então? Ela pega e fala assim, não, eu vou viver a minha vida. Eu vou sair, ela sai realmente das terras do pai. Agora tem um porém. Se você pegar uma figueira plantada, né, uma figueira ou uma videira, que seja, você pega plantada numa terra boa, cultivada, preparada, você tira dela e coloca numa outra terra distante, você pode até fazer isso. Mas você acha que você vai ter os mesmos frutos que você tinha antes? É claro que não. Mudou. A seiva, os alimentos, né? A árvore, ela é alimentada pela seiva. E ela produz bons frutos. Aí tira-se essa árvore daqui e coloca-se numa terra que ninguém cuidou direito, que está tudo bagunçado, que tem tudo quanto é de cultura. Foi isso que ele fez. Então vamos lá. Ele disse ao filho mais moço, pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. Né? Vou ler de novo. E o mais moço deles disse ao pai, pai, ele reconhece a Deus como pai. É interessante isso, né? Pai, é meu pai, é minha fé, eu creio. Dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O que aconteceu a partir de então? O filho mais velho, que não aparece tanto aqui, ele também recebeu herança. As pessoas não costumam, né, entender isso aqui. Salvos raros casos. O que acontece? Ele foi. O pai pega. O filho pede. E o pai nos deu livre-arbítrio. Ainda que ele sofra com isso, ele honra.
E ele não é desigual. Ele divide as terras. Então, o filho mais novo, que representa a igreja cristã, ele se afasta. Ele vai e leva a sua bagagem. Só que o filho mais velho recebe também a sua herança. E você lendo, você vê que o filho, ele não se importa. Daqui a pouco você vai ver que o pai aguardava ansiosamente a volta do filho, mas do filho mais novo. Mas o filho mais velho estava trabalhando normalmente. E quando o filho mais velho vê que ele volta, ele se revolta ainda. O filho mais velho também ficou com essa herança. E aí nós ficamos com o quê? A igreja judaica, odiando eu acho uma palavra muito forte, né? Mas rejeitando o cristianismo, como de fato, se olhar para esse cristianismo, não tem nada de Deus, né? Se você olhar bem a história do cristianismo, você vai ver que não tem nada de raiz bíblica, vamos dizer assim. Não tem Bíblia. Aí o que acontece? O filho mais velho não se importa com se você ama o pai, mas não se importa com a dor. Não se importa em querer trazer o irmão, convencer o irmão, ir atrás do irmão. Não tem essa. O que eu quero deixar bem claro é que eu não estou defendendo nenhum lado nem outro. O cristão errou ao se afastar de Deus, errou. O judeu errou ao se afastar do seu irmão mais novo, errou. Todos erraram. Todos erraram, todos têm sua parcela de culpa. E aí o que acontece? O irmão, então, ele toma para si a sua herança, o outro também recebe, a Bíblia não cita, mas a Bíblia cita aqui, que dividiu entre eles. Então ele recebeu a herança dele. E fica lá o judaísmo, a igreja judaica, e o cristianismo, a igreja cristã. Separados. Não te conheço, não tenho conversa com você, não me importo com você. E mestre nisso tudo foi Roma. Que para quê? Para acabar com qualquer amizade, qualquer tentativa de aproximação, ela tira as festas bíblicas criadas por Deus e coloca as festas dos deuses pagãos. Olha, essa é a festa dos cristãos. Vocês vão lá, vai pular quadrilha, vai comemorar Páscoa no dia errado, no dia da deusa da fertilidade, que de acordo com os deuses nórdicos, vai comemorar Natal, esquece esse negócio de tabernáculo, não tem nada a ver, e ele se afasta. Então vamos dar prosseguimento. E o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Aí o filho vai. Imagina o filho de Deus, o que ele leva consigo. Você, como homem ou mulher de Deus, quando você vai para um lugar, o que você leva consigo de Deus? Você leva a sua fé, você leva o conhecimento, você leva a graça de Deus, você leva a lei de Deus, você leva uma série de coisas. Só que no caminho, ele vai para uma terra distante. Aqui eu diria que ele foi para Roma, é o meu ponto de vista. Mas não vamos só falar que é só Roma não, porque o negócio está alastrado. Não, mas o que acontece? Ele vai para uma terra distante e ali ele usa tudo. Ele desperdiça, melhor dizendo, ele desperdiça tudo. Por quê? Ora, a lei de Deus é preciosa, a lei de Deus é para conservar, para dar vida. E aí ele desperdiça tudo, todos os bens. Ele coloca a lei do jeito que ele quer, ele muda, ele transforma, ele troca o domingo para o sábado, já estou conjecturando também, e aí ele começa a trocar as festas de Deus por festas pagãs, e fala que é de Deus, não, a Deus aqui ensina, ele passa aquele conhecimento, olha, vamos festejar, vamos adorar a Deus no Natal. Não, tabernáculo, nem toca em tabernáculo, não, é Natal, aí todo mundo ama a Deus no Natal. Mas não tem fundamento, ele desperdiça. Se ele tivesse usado corretamente, ele poderia ter levado os conceitos e conseguido criar uma pequena comunidade, ensinar as leis de Deus para aquelas pessoas e ser bênção para aquelas pessoas. Talvez transformar talvez aquela cidade não entrasse no buraco que entrou. Mas não, ele desperdiçou tudo.
E no desperdício dele, ele viveu igualzinho os outros. E o que acontece então? E havendo, aí ele gasta todos os seus bens. E havendo ele já gasto tudo, gastou tudo, não ficou nada. Você sabe, você que é cristão, sabe o que é uma festa de tabernáculos? Como começa, como funciona, como termina? Você que é cristão, sabe o que é uma festa da lua nova? Você sabe o que é qualquer festa bíblica, que está na Bíblia, não conhece. É por quê? Porque aqueles que te ensinaram gastou tudo com aquilo que não é verdadeiro. Comprou tudo pirata. Sabe? Você pega o dinheiro para montar sua casa, aí você compra um rádio pirata, um sofá de terceira, uma cama que não vai durar um mês. Compra tudo que não presta para sua casa. Monta uma casa, só que ela não vai durar, não vai aguentar. Por quê? Porque você usou, né? Porque aí sobra. Tem até algo interessante, isso é bem interessante. A pessoa, às vezes, ela tem uma herança, um dinheiro, uma indenização, sei lá. Aí ela pega uma quantia de dinheiro. Isso acontece muito com casais. Aí vamos casar? Vamos. Pega, faz nada contra a festa, faça a festa, não tem problema nenhum. Mas tem pessoas que ela gasta tudo na festa. Tudo. E compra móveis à prestação, compra um monte de coisa, às vezes compra coisa não tão boa porque o dinheiro não vai dar. Mas por que não vai dar? Porque priorizou a festa. Gasta tudo. E aí o que acontece depois? A festa acaba, vai embora todo mundo, uns falando bem, outros falando mal. E aí acorda no dia seguinte, viagem, lua de mel, tudo mal, beleza. E daqui um mês, 2 meses, 3 meses, está todo mundo endividado. Desperdiçou tudo na festa. Não, nada contra a festa, mas sim contra o desperdício. Desperdiçou tudo. E ficou com dívidas, ou com móveis quebrados e uma série de coisas. É mais ou menos isso que a igreja cristã fez. Ela gastou toda aquela energia para promover festas pagãs, que não são de Deus. Para promover coisas e ofuscar, tirar, esconder Israel do contexto. Inimizar, fazer aquela inimizade. Tanto que quantos cristãos... Né? Um exemplo disso, da Santa Inquisição, né? Muita gente fala da Santa Inquisição. Santa Inquisição. O católico matou mesmo, matou cristãos. A guerra católica matou cristãos? Sim. Os judeus que tinham se convertido a Yeshua, né? Não sei se tinham título de cristão ou não, mas eram seguidores. Mas não eram católicos, então mataram. John Hus, que era um padre, que não aceitou essa coisa toda, foi queimado vivo. Por quê? Porque ele não aceitou o paganismo. E uma série de outras pessoas. Mas o que acontece? Sabe o que as pessoas esquecem? As pessoas esquecem da Santa Inquisição cristã. Por quê? Quando houve ali a reforma, né, com chamada reforma, essa reforma ela fez o quê? Ela saiu do catolicismo, mas trouxe toda a bagagem. Que reforma é essa? Né? Ela trouxe o quê? As festas, ela trouxe tudo. Só não trouxe as imagens, trocou as imagens e hoje, né? Hoje a gente vê, né? No lugar da imagem tem os pastores de mídia, principalmente da televisão, que tem peso equivalente, na maioria dos casos. Então, o que acontece? A gente vê que isso foi tirado. Ele tirou, pegou toda aquela bagagem e desperdiçou. E o que isso causou? Tá aqui, olha. E, havendo ele já gasto tudo
houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Olha só, aqui eu vejo uma diferença muito interessante, porque você lembra de José? José foi tirado, né, da terra do seu pai, vendido como escravo. Só que lá ele foi fiel até o fim, foi preso, injustiçado. Se você ver a história de José, faz menção à história de Jesus. Foi preso, injustiçado, e depois no final ele se revela aos seus irmãos. Só que, com a ida de José, quando veio a fome, quando veio aos 7 anos de privação, José tinha feito o seu papel. José não abriu mão das coisas, do que Deus tinha dado para ele. E o que aconteceu? O Egito alimentou o mundo, porque havia um celeiro construído por José. Agora, aqui esse irmão, não, ele gastou tudo. Gastou tudo fora da palavra, não foi fiel à palavra, saiu, mudou. E aí houve uma grande fome. Cadê o celeiro de José? Cadê o celeiro do filho pródigo? Que celeiro? Não tinha celeiro nenhum. Não construiu nada, só desperdiçou. E havendo já gasto ele tudo, houve grande fome naquela terra. E começou a padecer necessidade. É o que está acontecendo hoje, tem fome da palavra de Deus. Porque tanta gente está saindo das igrejas, tantas pessoas cansadas de ser enganadas por esses ladrões, lobos, vestidos em pele de cordeiro. E foi chegada, e foi. E chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou, e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhes dava nada. Outra coisa muito interessante dessa parábola, e a identificação. O porco é um alimento que não é um alimento. O porco não é para ser comido. Deus determinou que não se comesse porco, o povo judeu não comia porco. A criação de porcos, ela era proibida e não se criava porcos em Israel. Na terra deste homem, desse pai, não havia porcos. Não havia. Por quê? Era ilícito. Esse filho pródigo, quando ele se afasta e vem a fome, ele se une com os cidadãos daquela cidade. Ele se uniu com o estrangeiro. Como a igreja cristã se uniu com Roma. Como a igreja cristã se uniu com as festas pagãs. Como a igreja cristã se uniu com os costumes pagãos. Né? Por que o domingo hoje é o dia do Senhor? Porque Jesus ressuscitou domingo. Quem disse que Jesus ressuscitou domingo? Ainda que ele tivesse ressuscitado domingo, isso não mudaria a Bíblia. Não tem como mudar a Bíblia. Se fosse para ser mudado, Deus teria dito. Não, é porque o Deus Sol era do lado do domingo. Ele se associou. E quando ele se associa, o que acontece? Ele começa, então, ele tem uma função. Olha, você vai apacentar os porcos. Deixa eu arrumar um serviço para você. Apacenta porcos. Ele poderia ter dizer, poxa, mas é proibido, isso aqui é nojento, não é certo, para minha cultura é nojento. Por quê? Porque é proibido por Deus, não devo fazer isso. Não, a necessidade. Diante da necessidade ele se rende. E ele começa a cuidar daquilo que é proibido. Aí eu falo para você, festa pagã é uma coisa boa? Não, é uma coisa proibida. Mas está associado. O Natal é o nascimento do Deus Sol, Tammuz, talvez a gente fale isso lá na frente, Tammuz, Nimrod e toda aquela coisa, e o culto a Tammuz é bastante interessante, nós precisamos falar sobre isso. Está associado. E um monte de outras coisas, né? Se não fosse só o Natal, estava fácil. A Páscoa pagã também, que é cristã também, ela comemora no dia pagão, enfim. Então o que acontece? Ele se associou. Ele se associou e começou a cuidar de porcos, daquilo que é proibido. Ao invés de adorar o Senhor no sábado, vamos adorar no domingo. Por quê? Porque é pagão. E na terra do paganismo é assim. Você quer, é isso que tem. E esse homem, esse jovem começa
Por quê? Não quer o que é certo, não quer se aproximar, não quer voltar. Se esse homem voltasse para o pai, seus problemas estavam resolvidos. Mas não, quero viver longe, eu quero ter a minha vida. E a igreja cristã é a mesma coisa. Não, não quero nada do judaísmo. Eu quero ser estrela. Eu quero ser o pregador Max Pop Top Lop, sei lá o quê. Quero ser o Mega Man dos homens pregadores. Não quero me dobrar a Israel. Não quero vender as minhas pérolas. Não quero vender as minhas pérolas para adquirir essa grande pérola. Quero ficar com as minhas e sinto fome da palavra. Essa fome. Esse monte de escândalos, esse monte de coisa errada que tem acontecido e usando as pessoas que falam do nome de Jesus, do nome de Yeshua, e geralmente nem falam Yeshua, né? Mas também, o erro é do ser humano. O erro é do ser humano. Então as pessoas falam de Deus, falam, mas e aí? Aí a deputado vai lá, tá lá na lista de ladrão. Fala de Deus, sabe? E está roubando a merenda das crianças. Fala de Deus e está usando dinheiro, desviando dinheiro que era para salvar as pessoas no hospital e tem gente morrendo por falta de dinheiro. Mas o pastor tal é o... Então é complicado. É complicado isso. Pastor, não importa o cargo. Pastor, padre, eu não sei se tem... não importa o título que se use. Tá? Então o que acontece é isso. E desejava saciar o seu estômago. Desejava. Tinha até o desejo de saciar o seu estômago, de matar a fome. Porque as pessoas não estão felizes. Elas se alegram com tantas coisas erradas, com tanta festa errada, com tanta balada, com tanta coisa errada, mas não tem paz, não tem a sua alma preenchida. Tem fome. E é isso que aconteceu. Versículo 17. E tornando a si, e agora chega a época que eu creio que a igreja começa a tornar a si, e tornando a si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Quantos trabalhadores, eu tenho nome, eu sou o filho do rei, eu tenho nome, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu sinto fome. E quantas pessoas que estão tão longe de ter uma linhagem como a minha, vamos dizer assim, né? Ele poderia dizer, são empregados, mas eles estão bem. É isso que nós temos que entender. Nós precisamos estar bem com Deus, não importa a nossa posição. Às vezes é melhor eu abrir mão de um nome conhecido, o teólogo, isso ou aquilo, para ser um servo. Então diz, olha, e tornando assim disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. É a hora do arrependimento. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Sabe, tem uma coisa muito difícil para cristão, principalmente aqueles que têm nome, renome. Algo muito difícil. Eu vejo isso também. Eu vejo hoje que isso já tem há muito tempo tem trabalhado no meu coração e eu tenho pregado o evangelho, eu já não sou famoso, estou longe disso, mas assim, sabe, há muitos anos eu tenho pregado o evangelho. Mas eu descobri essa verdade e ela vem aflorando dentro de mim. Agora, o dia que Deus preparar uma sinagoga, alguma coisa para eu participar, como eu já vi em Minas, eu vou deixar também para você uma comunidade muito abençoada, que você pode ver que tem um ensinamento. E eu fiquei maravilhado de ver a mão de Deus, porque tudo aquilo que eu via, que é diferente do que a igreja prega, eu entendia, e às vezes eu pregava com muito cuidado, porque para não ofender as pessoas, né? Eu vi esses homens pregando a mesma coisa. Ministrações iguais eu cheguei a fazer, sem conhecê-los, e está dentro do contexto. E eu fico maravilhado com isso, porque eu creio que é Deus agindo. Então, mas tem algo assim, se eu fosse hoje, se tivesse um ministério desse próximo, eu teria que vender tudo que eu tenho. Né? Por exemplo, eu ministro hoje, não iria ministrar mais tão cedo, talvez, não sei, o plano de Deus. Mas eu iria sentar naquele banquinho ali daquela igreja como um novo convertido e aprender.
É o que eu tenho feito pelo YouTube, tenho aprendido com eles também, mas eu iria aprender. Eu não teria condição de chegar e estar ministrando porque eu não conheço nada do contexto judaico, eu estou aprendendo, sabe? Eu não conheço a raiz bíblica, porque apesar de, desde 89, desde 1989, eu ter ido para a igreja, estar acompanhando tudo, eu não conheço as raízes bíblicas, porque o... foi desperdiçado, eu não tive acesso. Eu não tive acesso. Estou tendo acesso agora. Mas eu não me importaria de só aprender a ser um simples trabalhador, um simples jornaleiro, uma pessoa simples, como eu já sou simples, graças a Deus, mas assim, o que eu quero dizer assim, para mim até não é tão difícil talvez, porque tá bom, hoje eu tenho oportunidade de ministrar e eu talvez não tivesse, não tem problema, o importante é que o reino de Deus chegue à minha vida e que eu aprenda, e quem sabe lá na frente, mas não importa, o que importa é eu buscar a Deus, é isso que importa. Agora, para quem tem uma igreja grande, às vezes a pessoa vai falar, poxa, eu estou com uma igreja grande, e se eu mudar tudo isso, eu vou perder meus membros. Pois eu digo para você, não se importe com isso. Você não precisa ser uma igreja judaica, não precisa mudar a sua igreja para uma igreja judaica, não. Só precisa pregar a verdade. Fala, gente, ó, isso tudo que nós aprendemos está errado, eu vou começar agora a pregar a verdade para você. E não precisa nem de parar de pregar. Continua pregando, só que dentro da verdade. É isso que precisa. Ok? Para mim seria diferente, por quê? Porque eu não tenho ministério. Assim, não tenho uma igreja aberta, não tenho nada. Então, para mim, sento no banco lá, vou aprender, glória a Deus. Mas se eu tivesse uma igreja hoje, eu começaria a pregar tudo isso para os membros. Ah, mas vai embora. Se vai embora, fecha a igreja ou diminui a igreja, se for o caso. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Ah, estou com uma igreja grande, tá bom, vou alugar uma igreja menor. Quem quiser a verdade vai ficar no menor. Ou numa casa, mas que se pregue a verdade. Para finalizar, retornando a si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Senhor, estou aqui. Pode me fazer pequeno. Não me trata como filho, mas me trata como empregado. Eu errei, eu desperdicei tudo. Mas eu quero estar diante de ti. E veja só. E levantando-se, atitude. Vou fazer e fez. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olha que maravilha. Imagina na cabeça daquele rapaz, se fosse eu, o que eu iria fazer? Eu iria ficar pensando, eu vou falar assim, 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 não, ele vai me falar aquilo, e vão me jogar na minha cara que eu desperdicei, como que eu vou... Imagina ele ali pensando, não, eu tenho todo o caminho para pensar, mas eu vou, estou determinado. E quando ele começa a ir, o pai já estava esperando. Eu imagino quantas vezes aquele pai não ficou esperando aquele filho voltar. Só que é engraçado, né? Ou interessante, não é engraçado? É interessante que a Bíblia não fala que o pai e o irmão estavam esperando. Só o pai estava esperando, o irmão não estava nem aí para ele, não. Como hoje, como estou dizendo, a igreja, a igreja judaica, que não é cristã, porque já existe igrejas cristãs, judaico-cristãs, que não é exatamente cristã, né? São igrejas judaico-messiânicas. Só que tem que tomar cuidado, que tem os messiânicos que estão esperando o Messias vir ainda, né? Não, o judaico-messiânico que crê que Yeshua HaMashiach é o nosso Messias, ok? Então, aquela igreja tradicional, os cristãos não estão com nada, basicamente. Os cristãos não estão com nada, estão loucos. E realmente, assim fica difícil também, eu tenho que reconhecer, porque eles olham o quê? Vê um cristão vestido de romano. A verdade é essa. É um cristão que guarda domingo, um cristão que comemora Natal, um cristão que não reconhece as suas festas bíblicas, um cristão que está longe da verdade da palavra. Então vai ficar difícil mesmo de reconhecer. Quando os irmãos de José chegaram lá no Egito, não reconheceram ele, porque ele estava vestido de governador egípcio. Mas quando ele tirou as vestes, aí eles reconheceram José. Mas isso é tempo profético, tem tempo. Então o pai avista de longe.
O pai não pensa duas vezes. Ele corre e ele abraça o filho. E o pai, ele é movido, a Bíblia diz, por uma íntima compaixão. É algo que só Deus sabe. E é dessa forma que Deus nos recebe. É dessa forma que Deus vai te receber. Com íntima. Quando você estiver pensando, quando você estiver decidido a buscar, você fala, não, tem um caminho tão longo, tão difícil. Você pensa que é longo e difícil, mas na verdade ele vai vir ao teu encontro e vai chegar antes de que você espere. Antes de você chegar, ele já chegou até você. Amém? Então o pai, ele... Então veja só. Então ele diz, ó, e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Reconhece, Senhor, eu não sou digno. Realmente, eu pequei. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu. E pondo-lhe um anel na mão e alparca nos pés. Porque este filho estava morto e reviveu. E tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então Deus falou, olha, ele estava perdido. Era meu filho, mas estava perdido. Mas agora ele reviveu. Ele foi achado, né? Estava morto. Longe da palavra, a palavra é vida. Longe da palavra verdadeira, estamos mortos. Mas agora, voltando para a palavra, revivemos. Este filho reviveu e houve uma alegria, ok? Esse é o erro da igreja evangélica, ou gospel, sei lá como chamar. Se afastar. E aí vamos terminar para entendermos bem também o lado do judaísmo também. Como estou dizendo, falar só que a igreja cristã errou. Não, a igreja também errou. Todos erraram. Mas é tempo de voltarmos para o Pai. Amém? Então vamos lá. Aí diz assim, olha. E o filho disse, versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestido, pondo-lhe um anel, autoridade, na mão. E alparcas nos pés, né, sandálias. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramos. É uma festa, né? Uma festa. Não era qualquer situação. O povo judeu comia 3, 4 vezes carne. Não era tão comum a gente comer carne como se come hoje, tá? Então eram ocasiões muito especiais. E esta é uma ocasião especial. Porque esse meu filho estava morto e reviveu e tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se. E o filho mais velho, agora aparece o filho mais velho, que estava ausente de toda essa história. O filho mais velho estava no campo, nas terras do pai. O judeu guardando no sábado, comemorando as festas bíblicas. Só tinha uma coisa errada nesse filho. Ele não se importava com a dor do pai pelo afastamento do irmão mais novo. Ele não se importava com o irmão, não se importou em corrigir o seu irmão e não se importou em se aproximar do seu irmão. E quando o pai estava lá esperando o filho voltar, quando meu filho volta, o filho estava lá nas terras trabalhando normal, tocando a vida, não se importando. Poxa, seu pai está triste ali, nem para consolá-lo. Não, vamos tocar a vida que meu pai está se importando, mas é adotivo, esse filho aí não é meu irmão não. Tá, não quero saber. Mais ou menos assim. Às vezes fazemos isso, né? Se reúne a família e vem aquele... Sempre tem um para estragar a festa e a gente acaba discutindo ao invés de falar, não vou discutir hoje não, porque eu não vou deixar meu pai triste ou minha mãe triste, enfim. Não, vou brigar com meu irmão porque o meu irmão tá... Não, deixa o pai, a mãe, a família curtir a família. A outra desequilibrado, mas não seja você equilibrado. E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Estava tendo festa. Né? É uma festa de casamento, né? É meio complexo isso aqui, né? Mas vamos deixar isso para outra ocasião. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado,
preparado, né? Que Deus tem preparado um bezerro para essa grande festa, né? Porque o recebeu são e salvo. É interessante que o funcionário, o empregado, ele fala, olha, ele já justifica. Você vê, esse funcionário é uma bênção. Às vezes o filho faz coisas e o funcionário age com mais amor do que o filho. Que música é essa que está acontecendo lá? Ele falou assim, o seu irmão mais velho, o seu irmão mais novo voltou e seu pai matou o novilho e fez uma festa. Mas, ó, não é por qualquer coisa, não. É porque ele voltou são e salvo. Voltou inteiro. Aí ele diz aqui, olha. Ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Então ele, não vou entrar nessa festa, não. Aí o pai falou, não, filho, entra, vamos nos alegrar. É a família, está unida. Depois de tanto tempo, o pai está feliz. Mas, respondendo ele, disse ao pai. Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Olha, guardo todos os sábados, comemoro todas as festas religiosas, as suas festas, nunca transgredi. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Tu nunca me deu nem um cabrito para me alegrar, para fazer uma festa. Mas eu pergunto para você, havia motivo de festa? Por irmão havia motivo de festa, o irmão se alegrar com os amigos. Mas por que o irmão não pensou, eu vou buscar o meu irmão que se afastou para trazer para meu pai, todo mundo ficar, aí eu vou fazer uma festa. Ele queria festejar, mas o pai não tinha que festejar porque o filho mais novo estava perdido. Como que para ele havia motivo de festa, mas para o pai não. Para o pai há um motivo de festa, a união dos filhos. E aí a igreja cristã quer fazer a sua festa. E alguns dizem que a salvação é para o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Não, Israel é Israel, nós somos o filho adotivo. E a igreja, no caso judaica também, não, nós estamos com a bola toda e acabou. Estamos queremos festejar. Não tenho que festejar enquanto não houver essa união. Vindo, porém, olha o que ele diz. Vindo, porém, este teu filho, olha o desprezo. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens. Olha, quero que você preste muita atenção aqui. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Olha o que ele diz. Eu guardei os sábados, estou conjecturando. Eu guardei as festas. Eu comemorei. Estou aqui dentro do teu ensinamento, na tua terra. Não te abandonei. Estou aqui. E o senhor nunca me fez festa. Também eu nunca percebi que o senhor estava triste. Não reparei. Agora teu filho vem. Este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens, os bens que o senhor entregou na mão, ele desperdiçou tudo com as meretrizes. Olha que grave. Está acusando. Agora eu quero dizer para você, lembra que desde o começo eu estava falando? Prostituição espiritual. As meretrizes. Prostituição. Como se a igreja evangélica é o filho pródigo, como ela se desperdiçou com meretrizes? É o que eu estou dizendo. Quando a igreja passa o quê? A desprezar as leis de Deus. A igreja evangélica despreza as leis de Deus. E começa o quê? Ela não comemora as festas, como eu já disse, repito, ela não guarda o sábado, mas guarda o domingo. O domingo do Senhor. Ela não comemora a festa no 14º dia do mês de Abib, mas no primeiro domingo da primavera. Por quê? Porque os nórdicos também guardavam, né? A Oster, né? A festa de Oster, na verdade, né? A festa a Páscoa da primavera, da deusa da primavera. É outro dia, é outro calendário. Então,
Isso é uma prostituição espiritual. É uma prostituição espiritual. Prostituiu. Saiu da palavra de Deus para comemorar festas pagãs. Prostituição espiritual. Então ele diz: vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Você ficou aqui. Você está aqui. Tudo isso é teu. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Deus acha justo que haja uma festa quando o filho volta. E esse filho, que representa a igreja judaica, também reconhece o irmão. E é isso que os dois filhos do Senhor vêm a trazer. A união entre igreja judaica e igreja cristã em Yeshua HaMashiach, que é a pedra rejeitada pelos construtores. Lembra? Jesus ele disse que ele é a pedra rejeitada pelos construtores. Então vamos entender, né? A pedra de esquina, né? A pedra de esquina. Algumas pessoas não conseguem entender isso. Mais para frente a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Mas, em resumo, é o seguinte, para a gente finalizar. A pedra de esquina. A pedra de esquina é aquela pedra que fica aqui em cima. Então tinha aqui aquele arco, né? Então a obra era feita aqui, ó, uma coluna e a outra coluna. Então nós entendemos o quê? A igreja judaica e a igreja evangélica, a igreja cristã, sei lá como chamar, o dos gentios, vamos chamar assim. Então vai ser tem uma pedra ali que foi rejeitada. É a pedra que segura todo o peso. Tudo depende dessa pedra. Ela vai ficar aqui no meio. Ela não pode quebrar, porque se ela quebrar, tudo desmorona. Tem que ser uma pedra forte. Então a pedra, e os construtores viram aquela pedra e rejeitaram, falaram, essa não serve. E foram construindo. Judaísmo, cristianismo. Judaísmo vai crescendo. Judaísmo, cristianismo. Judaísmo, cristianismo. Judaísmo, cristianismo. E a obra vai se fechando. Mas chegou a hora de colocar a pedra angular. E todas as pedras que separaram, nenhuma aguentou. Nenhuma suportou. Só que aí, olham aquela pedra que foi rejeitada pelos construtores, suportou toda essa tempestade, a todos os ventos, a todo esse tempo ela está lá intacta. Fala, olha, aquela pedra que nós rejeitamos, aquelas pedras que os rabinos rejeitaram, aquelas pedras que os pastores rejeitaram, que os bispos rejeitaram, ela está intacta. Vamos colocar essa, porque ela resistiu. E aí coloca e se completa o ciclo, a obra de Deus. Ok? Se você quiser, eu gostaria muito que você acompanhasse esses vídeos e tudo que for acontecer aqui daqui para frente, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, como você queira chamá-lo, nós vamos entrar. E eu quero usar, a partir daqui, eu quero estar escrevendo, não vai ser igualzinho, tá? A gente vai escrevendo pelo que o Espírito vai nos dando, e como eu estou fazendo aqui sem nenhuma preparação também. Acontece aqui na hora e a gente vai tocando esse trabalho. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: a partir de agora eu quero fazer um trabalho e explicar o lado evangélico e o lado judaico, aquilo que a gente conseguir de material para mostrar esse afastamento, como aconteceu e como ele vai se fechar. E nós vamos buscar o entendimento, buscar o conhecimento e principalmente que você consiga reunir 2 pessoas, 3 pessoas, 5, 10 e vai pregando essa verdade aonde você estiver. Quem sabe isso sirva de suporte, quem sabe o canal Ensinando de Sião, que eu recomendo que você aprenda com eles também, sirva de suporte. Que não importa a gente abrir igreja, o que importa é a gente levar o evangelho verdadeiro. Cristo, Yeshua HaMashiach, para as pessoas, porque é esse evangelho que transforma vidas verdadeiramente. Shalom a todos, Deus abençoe em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno nos dê sabedoria para darmos continuidade a esse trabalho. Amém e glórias a Deus.